nós já começamos, na verdade, no sábado passado, o estudo de um novo assunto do nosso guia de estudo, que é aquele que está aparecendo na sua tela aqui. Eu estou em minhas mãos também um novo guia de estudo, que é Fazendo Amigos para Deus, a Alegria de Participar de Sua Missão. Se você não tem esse guia de estudo, se alguém daqui não tem uma lição? Não? A Ana Paula não tem? Mais alguém? Não tem? Maravilha. Se alguém que está assistindo aí não tem também, pode dar um assininho aí, tá? E aí já escreve, já coloca o seu telefone, que depois a gente vai anotar e a gente vai providenciar aí para você, tá certo? A Ana Paula está anotado aqui também. E eu estou empolgado com essa lição, porque essa lição, na verdade, ela é aquilo que a House Church ela se propõe a ser, ou a sua missão, né? Que é salvar pessoas através do relacionamento de amizade. Então é muito importante que nós, que estamos participando aqui da House, a gente esteja envolvido no estudo da Bíblia através do guia, do nosso guia de estudo. E hoje nós estudamos essa semana a lição por título Por que Testemunhar? Por que testemunhar? Eu queria que o Éder passasse ali. O que vem na sua mente quando você vê esta frase, trabalho missionário? Vamos lá, para o pessoal daqui participar. Se alguém quiser participar aí também, escrevendo alguma coisa, a Fernanda me canta aqui e eu repito. O que vem na sua mente quando você ouve a frase trabalho missionário? Vai, não fica com medo da câmera. Servir. Servir. Que mais? Missão. Missão. Quem falou missão? Com a máscara não dá pra ver. Missão. Quem mais aí? Pô, todo mundo vê coisas positivas nessa frase, né? Interessante. Eu vou dizer minha experiência. Quando eu olho essa frase, eu não vejo uma coisa muito positiva. Por quê? Vou explicar a minha experiência. Aqueles que têm um histórico aí nas igrejas, um tempo atrás, quando falava assim, quando chegava algum líder lá na frente da igreja e falava assim, hoje à tarde nós faremos trabalho missionário. O que vinha na sua mente assim? Hoje de tarde faremos trabalho missionário. Entregar folhetos. Isso. Olha aí. É exatamente essa visão que eu tinha. O camarada chegava lá na frente e falava assim, vamos fazer um trabalho missionário. O que eu pensava? Vou ter que falar com estranhos. E aí eu não ia. Exatamente porque eu tinha que falar com estranhos. Então chegava ali, batia na porta de um. Então veja, eu não estou dizendo que isso não é adequado, certo? Estou dizendo que isso não são todas as pessoas que conseguem fazer, certo? Eu não vou dizer que uma pessoa que é extremamente tímida, ela é obrigada a fazer isso. Mas o fato da gente ter esse relacionamento com estranhos, eu diria que é um dom. Eu tenho extrema dificuldade de falar com estranhos. Mas o trabalho missionário não é um dom. Por quê? Porque isso é algo que todos os cristãos devem fazer, ou naturalmente devem viver. Então, como que se dá isso? E aí nós temos a nossa lição. A Bíblia ela sempre trouxe o trabalho missionário, a gente pode dizer assim, como algo natural na vida, sendo através de relacionamentos. Então, principalmente no Novo Testamento, depois que Jesus instituiu a igreja, a gente vai ver que boa parte das pessoas que foram alcançadas para o reino, elas foram através de relacionamentos e não de pessoas que apareceu assim alguém para um estranho. Não estou dizendo que isso não acontece, mas eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, tá? A gente tem aqui na house em torno de, acho que umas 11 pessoas por aí. Quantos aqui foram alcançados para Jesus através de um estranho que apareceu na sua porta? Vou explicar. Não é assim alguém que você foi conhecendo, ou
alguém que lhe indicou, alguma coisa, mas assim, apareceu um estranho e lhe entregou um livro, lhe entregou um folheto, ou apareceu um estranho e começou a falar de Jesus e aí você conheceu a verdade. Quantos aqui na house, temos 10 pessoas, quantos aqui na house tiveram essa experiência? Muito bem, 0. Quantos aqui conheceram através da TV Novo Tempo, por exemplo? Mas não que alguém indicou. Você estava ali mexendo ali, estava olhando os canais e passou no Novo Tempo. Nossa, Novo Tempo. Quantos aqui através da Novo Tempo? 0. Agora, quantos aqui conheceram a Jesus através de um amigo ou um parente? 100%. Não. Quase 100%. Lilian. Eu nasci, né? Então, não é um parente que te apresentou? É através de um relacionamento. Mas é que foi natural. Exatamente, mas é exatamente isso que a gente está falando. A naturalidade dos relacionamentos. Para aqueles que nascem em um lar cristão, obrigado. Para aqueles que nascem em um lar cristão, são apresentados através da família. Ora, se você não tem um bom testemunho, provavelmente você não estaria aqui hoje. Então é através de um relacionamento. Agora, eu não estou deixando de lado os outros métodos. Eu estou falando que, via de regra, você coloca que as pessoas que foram alcançadas para o reino, que conheceram a Jesus, foram através de relacionamentos. Em sua minoria, a gente tem essas pessoas que foram alcançadas em outros métodos. Esses métodos têm a sua importância, mas a gente precisa aplicar mais esforço onde? Naquilo que dá menos resultado ou naquilo que dá mais resultado? Obviamente naquilo que dá mais resultado. Só que nós temos nos esforçado tanto por aquelas coisas que dão menos resultado. Vamos lá. Pode falar. Não, Jesus na Bíblia relata que ele mais comia com as pessoas do que a igreja, né? Uhum. Então, daqui a pouco, não que a gente não deva ir à igreja, mas ele focava mais em se relacionar. Exatamente. Então a gente até eu vi essa semana, alguém pegou o guia de estudo, né, e colocou outro título. O nosso título aqui do guia é Fazendo Amigos para Deus. E ele colocou, a pessoa que está fazendo essa série, colocou a Escola de Cristo, que foi exatamente o que a Fernanda falou, ou seja, Jesus ele ensinou a missão através de relacionamentos. Então é importante a gente lembrar disso. Algo que a gente viu essa semana que é importante também é que a missão ela é primariamente obra de Deus. Ela não é uma obra minha. A missão não é minha, ela é de Deus, e é importante dizer que Deus não precisa de nós para pregar o Evangelho. Alguns pensam assim, não, a gente precisa pregar o Evangelho porque Deus precisa de nós. Ora, acho muita presunção a gente pensar que Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós para pregar o Evangelho. Ele pode pregar de outras tantas formas. E aí nós temos a grande pergunta da semana. Então, para que ou por que testemunhar se Deus não precisa de nós para pregar o Evangelho? Nós temos aí três tópicos que nós vimos essa semana, que é importante nós recapitularmos, e 2 textos bíblicos nós vamos ler agora. Tá? Então, primeiro dos motivos, o porquê testemunhar, para alegrar a Deus. Você já pensou num Deus que tem sentimentos? Um Deus que se entristece, um Deus que se alegra? Então a gente até tem uma parte do nosso guia de estudo a seguinte reflexão, né? Se nós pudéssemos perguntar para Deus, como está o seu dia? Como você está hoje? Aí o autor coloca, né? Olha, eu vi coisas muito tristes hoje, né? Eu vi refugiados aí sendo maltratados, eu vi crianças que estavam sendo vendidas como escravos, eu vi mulheres sofrendo abuso, enfim, várias pobres passando fome, necessidade, frio. Então Deus falando que ele tinha visto muitas coisas tristes. E aí o autor pergunta, Senhor, mas existe alguma coisa que você ficou feliz hoje?
E aí nós temos um dos textos bíblicos que nós estudamos, e eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia agora, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Talvez seja a maior ilustração de Deus aqui, que é a parábola do filho pródigo. Então, Lucas capítulo 15, versículos 22 a 24. Se alguém daqui achou, pode ler bem alto para nós, por favor. Alguém? Eu vou ler aqui então. Diz assim: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro cevado. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então nós temos aqui o retorno do filho pródigo, aquele que havia se perdido, e nós temos duas parábolas antes também, que fala sobre a ovelha perdida e sobre a moeda perdida, ou a dracma perdida. E em todas essas parábolas, no final, o dono ali, o pastor da ovelha, ou a dona da moeda, da dracma, quando encontram aquele que estava perdido, eles se alegram e fazem uma festa. E aqui a gente tem a representação do pai que faz uma festa porque o filho voltou ao lar. E aí a gente tem lá no final, no versículo 31, não está ali na tela, mas você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, que o pai diz assim: meu filho, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão, falando aí para o irmão do filho pródigo, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, a Bíblia também diz que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, né, que fala ali. Então veja, se há algo que alegra a Deus é quando um pecador se arrepende. Então um dos motivos para nós testemunharmos é levar alegria para Deus, ou seja, através da motivação do amor. Nós queremos que Deus se alegre, então nós devemos testemunhar. Segundo ponto, o testemunhar é a melhor oportunidade de salvação para as pessoas que não conhecem. Então nós temos, a Bíblia diz que a natureza, né, demonstra da existência de Deus. Nós temos circunstâncias que Deus cria ali para as pessoas o conhecerem. Mas eu queria ler com vocês no Evangelho de João capítulo 14, João 14, versículos 6 a 9. Pode ler. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Porque que você diz, mostra-nos o Pai. Então Jesus, nesse texto, ele está falando que aquele que observa ele e a sua vida, ou como ele vive, está vendo o próprio Deus. Porque ele diz: aquele que vê a mim, vê o Pai. Então a melhor oportunidade para aquelas pessoas que não conhecem a Deus é Jesus ser apresentado a elas. E como que Jesus é apresentado a elas? Através de mim e você, que os leva ao conhecimento ali do Evangelho, a vida de Jesus. Então é a melhor oportunidade. A natureza, ela não apresenta, apesar de ela apresentar a existência de um Deus, ou dar evidências da existência de um Deus, ela não traz a originalidade perfeita dela quando foi criada. Então a gente tem, essa semana mesmo nós vimos, ou esse mês,
que passou, a gente viu tantas coisas aí que a natureza que não parece ser assim algo criado por Deus, né? A natureza às vezes parecendo se revoltar, né? Algumas coisas, existem terremotos, existem enchentes, existem, enfim, diversas coisas que não conseguem de forma clara demonstrar a existência de Deus, mas a vida de Jesus apresenta de forma clara ou fornece para as pessoas que não o conhecem a melhor oportunidade de salvação. E por fim, nós devemos testemunhar para que o nosso caráter seja semelhante ao de Cristo. E aí eu trouxe esse texto de Ellen White, que a gente leu durante a semana, que ele é fundamental, que diz assim: Deus poderia ter realizado o seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Então foi o que falamos anteriormente. Deus não precisa da nossa ajuda para salvar pessoas. Mas para desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar de sua obra, com o propósito de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção delas. Então a gente tem aí, só nesse texto, 2 motivos que vimos anteriormente. Então, primeiro, participar da alegria de Deus em salvar pessoas. E segundo, a gente tem ali desenvolvermos o caráter semelhante ao de Cristo. Então esses são os 3 motivos que a lição, o nosso guia de estudo apresentou, por que devemos testemunhar. Uma pergunta para discutirmos aqui: quais são os perigos para a igreja quando ela se torna tão concentrada? Acontece isso às vezes. Vamos lá, de novo a pergunta: quais são os perigos para a igreja quando ela se torna tão concentrada em seu interior a ponto de se esquecer do seu propósito missionário? Então, qual que é o perigo aí vamos pensar em na house, qual o perigo de estarmos tão concentrados olhando para dentro? Exemplo, olhando para a programação, nossa programação precisa estar impecável, e isso é justo pensarmos assim? Para o nosso prédio. Exatamente, o nosso prédio aqui, a questão física, está tudo certo, isso é bacana também, mas qual é o perigo de centralizarmos a nossa vida de igreja nisso? Vamos pensar em reformas, vamos pensar em programação, vamos pensar em coisas que são aqui para dentro, só olhando aqui para dentro, mas esquecemos de olhar para fora. E aí, o que vocês acham? Exatamente, de fugir do propósito. Se nós somos discípulos de Cristo, nós vamos fazer o que Ele fez, ou seja, se relacionar com as pessoas, ter contato com elas e procurar levar a salvação até elas. Se nós ficarmos enclausurados aqui, nós não vamos conseguir esse objetivo. Mais alguém gostaria de participar? Acho que a gente esquece das palavras do próprio Deus, né? Que Ele falou: ide e pregai o Evangelho. Quando a gente se concentra apenas no prédio para dentro, a gente espera que as pessoas venham. E a gente perde o sentido de ir. O que mais vocês acham? A Fernanda tinha comentado ali anteriormente, né, que Jesus ele ficava muito mais tempo fora da igreja. Obviamente que nós também ficamos fisicamente mais tempo fora da igreja. O problema é que a nossa mente de missão, ela sempre está voltada mais para dentro da igreja do que para fora. Olha, a gente precisa fazer um programa assim para atender as pessoas, só que o problema é que as pessoas estão lá e a gente não vai lá, a gente fica aqui. Então a gente acredita que coisas que a gente faça aqui dentro façam alguma diferença lá fora, e de fato só fazem se o nosso propósito das coisas que a gente faz aqui dentro sejam para nos preparar para fazer aquilo que a gente precisa fazer lá fora. A gente acha que a nossa intencionalidade deve ser só aqui dentro. E, na verdade, todos os nossos relacionamentos fora ou em qualquer outro lugar devem ser intencionais, né? Essa que é a diferença da gente para Jesus, eu acho. Porque, tipo, Jesus vem aqui e segue. Não é me segue só no sábado ou me segue só na sexta depois do pôr do sol. Tipo, vem, me segue que tu vai ver como é que é a vida que eu quero que tu leve.
E deveria ser assim a gente, né? A gente faz essa diferença, né, de igreja e vida secular, né? Quando a gente deveria viver tudo como uma coisa só, né? A Bíblia nunca ensinou a questão de divisão entre uma vida espiritual e uma vida secular. Tudo que eu faço, ela deveria ser com intencionalidade, né? A gente passa a semana sendo pressionado por diversas coisas a fazer as coisas para si mesmo. Quando a gente volta para a igreja, a gente passa a colocar de novo a nossa visão para Cristo e retoma o caminho. Sábado apresenta muito isso. Retomar o caminho. A vida não tem que ser só para me agradar. O trabalho tem que ser para as outras pessoas. E eu vejo isso, eu vejo essa necessidade de retomar o foco, que é mostrar a verdade para os outros. Maravilha. Eu ia ter mais uma pergunta aqui, mas a gente já está avançado no tempo, então eu vou pular ela. Tá. A gente tem conversado aqui há algumas semanas já de que a gente precisa ter um momento assim de discussão e diálogo com referência a exatamente isso. A gente está propondo aproveitar esse guia de estudo que a gente está tratando sobre relacionamentos, né, para trazer pessoas a Jesus, e a gente precisa reforçar mais a nossa visão, né, do Siga-me, que a gente tem tratado aqui já há algum tempo, mas talvez nos falta um pouco eu me coloco nessa situação, talvez nos falta um pouco de envolvimento individual ao longo da semana quanto ao Siga-me, né? A gente traz aqui no sábado e às vezes fica apenas como um checklist, né? E não como uma trilha de estilo de vida. Então, assim, a gente vai dedicar sempre após o estudo do nosso guia de estudo aqui, da recapitulação do guia de estudo, esse momento para a gente tentar assim compartilhar e fazer tentar fazer com que a gente se ajude no sentido de durante a semana a gente tentar vivenciar o que Jesus fazia, a forma como ele vivia e se relacionava com as pessoas, sempre com o objetivo de servir as pessoas, mas também com o objetivo de levá-las ao reino de Deus, né? Então a gente vai fazer aqui, eu já coloquei no grupo da House a nossa trilha do Siga-me. Eu vou colocar aqui o endereço também, aqueles que não estão no grupo, se você quiser acessar aqui, esse é o momento, a gente vai fazer juntos, nós vamos fazer juntos aqui esse momento da trilha. Então se você puder pegar aí o seu celular e acessar ali o nosso link, você que está em casa também assistindo pelo Instagram, se você puder pegar o seu celular, obviamente você já deve estar com o celular na mão, né? Está vendo pelo Instagram, é meio óbvio. Mas se você puder acessar nesse momento, então, aquele endereço, se você não estiver enxergando aí, eu vou digitar para você, é bit.ly, com y, /Siga-me House, tá? Esse link vai levar você, eu vou entrar aqui no meu celular também, vai levar você para o endereço da trilha do Siga-me. E nós vamos fazer juntos aqui aquilo que estamos estudando, tá certo? Então, se você puder acompanhar, então vou repetir a frase que normalmente eu leio, mas é importante nós repetirmos aqui a cada semana, que diz: o Salvador misturava-se com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por elas, atendia suas necessidades e ganhava sua confiança. Ordenava então: siga-me. Então a gente tem ali exatamente os tópicos desse texto, tá? Eu vou ler aqui eles em sequência, você pode ir depois lendo ali a descrição e também fazendo as suas, colocando ali se você está vivenciando isso ou ainda não conseguiu durante essa semana. Então, separei tempo para estudar a Bíblia e orar por um amigo, investi tempo em me aproximar de pessoas diferentes de mim, ganhei a confiança de uma pessoa, atendi alguém em suas necessidades,
manifestei simpatia por aqueles que entrei em contato e estou estudando a Bíblia como um amigo. Então esse é o momento também da gente compartilhar experiências. Se você teve por acaso alguma experiência durante essa semana referente à nossa trilha aí, ou eu estou tendo dificuldade com isso, se você quiser compartilhar, esse é o momento. Fica à vontade de as pessoas que estão aqui, ou se de repente você que está em casa que queira digitar alguma coisa, a gente pode trazer aqui para o pessoal, tá? E aí, temos alguma experiência referente ao signo? Vamos lá, Samuel. Eu falo por mim, né? Eu falo pela minha esposa, mas a gente vivenciou uma situação bem interessante ontem, voltando para casa do trabalho. Tenho bastante dificuldade de ajudar o próximo, assim, ver uma pessoa necessitada, assim, às vezes na correria do dia a dia, tu passa e é um negócio tão comum hoje que alguém precisando de alguma coisa, alguém pedindo alguma coisa no sinal, se acaba tornando comum e acaba não simplificando as coisas. E a gente passou assim, a gente parou no semáforo e tinha um rapaz assim pedindo moedas, né, como de costume sempre tem, só que dessa vez ele estava com uma criança no colo. Aí não sei se foi por causa disso assim, que mais apelou, assim, que mais impactou a gente. Eu ainda hesitei na hora, assim, eu fiquei pensando, assim, eu não sei se eu estava meio que desconfiado de ajudar ou se eu estava meio chocado com a situação. Aí a minha esposa, a Fernanda, pegou, assim, a gente tinha um dinheiro, ele pegou o dinheiro, abriu a janela e entregou para ele. Aí no que abriu o sinal, assim, a gente viu o rosto de satisfação dele e tal, ele deu um certinho ali. E aí a gente foi o caminho todo até chegar em casa comentando, nossa, como é difícil, né? A situação assim da gente poder se colocar no lugar dos outros e ajudar. Mas eu acho que o que mais nos impulsionou assim, a ter essa atitude foi de ver um fato de ver uma criança ali, né? Tava um frio danado ontem, uma criança ali no vento, assim, no colo do pai, possivelmente era o pai dela. Mas foi uma situação bem interessante assim, que me fez refletir de como é difícil para a gente se colocar no lugar dos outros e se desprender assim, do egoísmo e ajudar assim, sem hesitar. Sabe? Na verdade, só complementando, que às vezes a gente ficou tão impactado. Eu acho que a criança tinha com certeza 1 ano, digamos assim, e ele estava chupando um pirulito. E tava um frio ontem, meio-dia, não sei, deveria estar menos de 10 graus ou 10 graus. E a gente ficou com aquela... Daí o Samuel falou assim, será que ele não tá com frio? E daí começa a passar um monte de coisa na tua cabeça. Cara, tem um monte de roupa quente. Nunca passei frio, nunca passei fome. A gente deu um dinheiro bem ilusório, assim, né? Que talvez não faça diferença no montante para eles. Eu vi que outros carros também deram, porque provavelmente também se sentiram impactados com aquela cena. Eu nunca tinha visto um pai com uma criança pequenininha pedindo dinheiro. De repente a gente, sei lá, depois eu fiquei pensando, talvez a gente deveria ter parado o carro, feito mais, mas também, não sei, tu fica com muita coisa passando na tua cabeça e daí também não faz, é difícil, né? Sim. Maravilha. Eu vou passar aqui o slide. Se alguém quiser colocar alguma coisa aí, a Fernanda me avisa que daí a gente compartilha aqui, tá? A gente tem conversado, eu já falei isso, a gente tem conversado sobre colocar mais essa visão missionária, essa cultura da house, assim, como uma vivência individual, né, e em comunidade. E a gente está trazendo aqui hoje, então, uma proposta. Deixa eu passar aqui, aí já faz parte da nossa agenda, né? O que a gente está chamando de DNA House Church. O que será isso? Nós teremos um encontro quinzenal que ocorrerá nas sextas-feiras. Nós vamos iniciar exatamente no dia do aniversário do Samuel, dia 10 de julho. Vamos iniciar às 8 horas, vai ser um encontro, no primeiro momento, remoto, tá? Não se preocupe ali que eu não coloquei a data, mas nós vamos colocar no grupo do WhatsApp ali da House. E o que nós vamos fazer nesse encontro? Nós vamos conversar sobre esse DNA da House, essa cultura que nós queremos que a House tenha. As pessoas que estão aqui, nós que estamos aqui,
não presencialmente aqui, mas nós que estamos na house, nós precisamos ter essa cultura dentro de nós. Aquelas pessoas que vão estar conosco, elas também precisam vivenciar isso. Então nós vamos discutir exatamente isso. A cada sexta-feira que nós nos encontrarmos, nós vamos, através dos evangelhos, através de Jesus, nós vamos conversar sobre esse DNA da house. O que é o DNA da house? Como que a gente vivencia esse DNA? E vai ser um encontro que será aberto para toda a house. Então a gente vai colocar ali durante a semana, né? Vai ser nessa sexta-feira já, o primeiro encontro, e a gente vai colocar o link para você participar também. Não perca, porque é importante assim que o maior número de pessoas que estejam envolvidas com a house participem, para que a gente possa incorporar essa identidade que a house tem. Além disso, mais uma iniciativa, nós trouxemos aqui este livro, não sei se dá para ver aí na câmera. O livro é Todos Envolvidos na Missão, um chamado para servir. É um livro de autoria do pastor Alejandro Pullion, e nós vamos distribuir gratuitamente para aquelas pessoas que desejam participar dessa identidade, desse movimento. Então nós vamos começar hoje. O professor Xande está aqui conosco já, hoje ele que vai compartilhar a mensagem conosco, e nós já vamos iniciar hoje sobre o assunto da missão, com referência ao relacionamento, exatamente baseado neste livro. Então vai chegar nas suas mãos aí, se você quiser dar um aceno para a gente saber que você quer o livro. Nós vamos disponibilizar para você, para aquelas pessoas que estão aqui. Nós vamos disponibilizar um por família, e hoje o Xande ele vai começar exatamente introduzindo o capítulo 1 deste livro. Então, quando você receber esse livro, leia ele. Nós estaremos aqui todos os sábados seguindo essa sequência. Então nós estamos estudando no nosso guia de estudo sobre isso. Nós teremos o nosso DNA House Church, que será quinzenal nas sextas-feiras, estudando sobre isso, e nós teremos as mensagens também, que serão baseadas nesse livro que fala sobre isso. Então esse movimento é exatamente para a gente entender que precisamos, mais do que falar disso na igreja, a gente durante a semana, quando estiver no trabalho, quando estiver na faculdade, quando estiver em casa, na rua, com os vizinhos, enfim, nós precisamos vivenciar o método de Cristo. Nós precisamos vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou. Tá certo? Eu gostaria de encerrar aqui orando mais uma vez com vocês. Depois nós vamos ter aquele intervalinho, né, de alguns segundos, em que nós vamos ter a queda aí da nossa transmissão, e logo a gente retorna, tá certo? Então vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque quando o Senhor esteve nessa terra nos ensinou que pregar o Evangelho é muito mais simples do que nós imaginamos. Através dos nossos relacionamentos e da amizade, nós temos abertura para falar sobre um Cristo que nos salvou e mudou a nossa vida. Por favor, nos ajude, Senhor, a termos no nosso coração o desejo de levar a mensagem a cada pessoa que entrarmos em contato. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.